Amigos queridos, Jesus, Mestre amado, em seu nome, Senhor, nos recolhemos nesta hora, abstraindo o nosso pensamento do burburinho da rotina do mundo, para mergulharmos neste ambiente espiritual sereno, imantado das vibrações do bem e da verdade, que a misericórdia de Deus nos proporciona, para que estejamos harmonizados com as sábias leis de Deus a cada dia mais. Ampara-nos nesta hora, Jesus, para que em seu nome possamos aprender a servir, para que sintamos de bem perto a presença honrada e amiga dos seus mensageiros, que vem derramar sobre nós as vibrações esperançosas de um porvir de luzes, que vem nos estender as mãos para não vacilarmos no caminho e que insuflam em nossos sentimentos o vigor do bom ânimo. Aqui estamos, Senhor, agradecidos por mais essa manhã de luz em nossas vidas e pedimos humildemente que os amigos espirituais responsáveis por este Evangelho façam de nós instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Bem-aventurados os aflitos. E o item que nós estamos refletindo é: a felicidade não é deste mundo. O Consolador prometido veio trazer para a humanidade da Terra um tempo em que é possível que nós sejamos espíritos resignados, aceitando a vontade de Deus em nossas vidas e no cumprimento do dever alcançarmos os estágios de espíritos pacificados e felizes. Essa felicidade relativa, proporcional à nossa pequenez moral, ela já nos é possível desfrutar na Terra, porque é um estado íntimo, construído a partir da felicidade que semeamos no coração daqueles a nós vinculados. A partir do momento em que o Espírito se disponibiliza para servir em nome de Jesus, no cumprimento de deveres morais e de responsabilidades coletivas, ele passa a uma categoria de espíritos prontos para receberem a cada dia mais as sábias orientações de Jesus em suas vidas. Então queremos dizer, como ontem falamos, a infelicidade vista sob o olhar do homem no mundo pode ser o maior caminho da felicidade vista do olhar do Espírito, que entendeu que aquela prova ou expiação é um grande bem na sua vida e passa a se regozijar, a se felicitar pela bendita oportunidade de passar por esses caminhos aparentemente ásperos, mas redentores. E nesse item da felicidade não é desse mundo, diz assim: se a morada terrestre está destinada às provas e à expiação, é preciso admitir que existem alhures moradas mais favoráveis, onde o espírito do homem, ainda aprisionado numa carne material, possui em sua plenitude os prazeres ligados à vida humana. Por isso Deus semeou
no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Então, a felicidade é um estado de purificação que nós vamos chamar de conciliação e ajustes com as leis divinas, na proporção do que é possível para nós neste planeta. Porque se a gente colocar como parâmetro espíritos perfeitos, nós precisamos, pode isso criar em nós uma expectativa, quase utópica, inatingível. Mas nós podemos colocar para nós a felicidade possível para o homem na Terra. Isso nós podemos colocar, porque quando nós estivermos num estado de alma, de alegria pela bênção da vida, de gratidão a Deus por tudo que a vida nos oferece, esse estado receptivo do espírito faz vibrar as fibras do que seria o prenúncio da felicidade. E nós sabemos que o planeta, que o mundo, a nossa morada terrestre, ela expressa a somatória do tempo evolutivo de cada um de nós. Isso gera um padrão no planeta. Ora, nós temos um contingente enorme de espíritos no planeta Terra em fases expiatórias. Mas nós também já temos espíritos num contingente muito grande de fase apenas provacional. E nós já temos, neste mesma morada terrestre, os espíritos que já estão buscando a sua regeneração. Não estão de todo regenerados, mas estão já passaram pelo ajuste com a lei e agora estão na reparação. Reparação individual no seu lar, reparação social na coletividade onde ele vive, na sua profissão. Então, os contextos em que o espírito está inserido, já caminhando para o estágio da regeneração, é o espírito que todo o tempo busca espiritualizar a existência, busca sutilizar as suas estruturas energéticas através do cumprimento dos seus deveres para com o próximo e principalmente o maior valor do espírito, que é a caridade. Quando Jesus nos disse que das ovelhas do seu aprisco nenhuma se perderá, quis dizer que todos aqueles espíritos destinados à sua tutela nesse planeta receberão as melhores oportunidades para a sua redenção, para o seu ajuste com a lei. Mas para isso precisamos ter olhos de ver. E precisamos daqueles que nos são evangelizadores, são exemplos para nós, para que nos sinalizem como esse caminho é possível de ser percorrido. O caminho que nos leva a um estado interno de felicidade. Então, por isso que Jesus disse que Ele era o caminho, eu sou o caminho. E aquele que trilhar este caminho será bem-aventurado. Porque esse é o capítulo das bem-aventuranças quanto às nossas aflições. E nós estamos nesse momento refletindo como nos libertar das nossas aflições. Que somos espíritos aflitos e desajustados, nós já o sabemos. Onde estão as nossas questões pendentes, nós já identificamos. E nós precisamos dessa metodologia para falar ao nosso coração que há esperança de progresso. E como percorrer o caminho de Jesus nesta morada tão celeste? O primeiro passo que nós precisamos desenvolver no nosso pensamento é maldizer sobre o mundo em que vivemos. É maldizer sobre a vida que levamos. É maldizer sobre as circunstâncias reencarnatórias onde estamos inseridos. Porque ao maldizer, eu corto naquele momento a possível sintonia com os espíritos amoráveis que tutelam a nossa existência na Terra e se compromissaram a nos guiar, a nos orientar, a nos amparar na nossa jornada. Então, estabelecer a sintonia
é o primeiro passo que nós precisamos para fazer o caminho de nos tornarmos espíritos ajustados, pacificados, motivados pela vida, apesar dos grandes testemunhos. Porque também os espíritos bons ainda não são puros e passam por adversidades e provas. E são necessárias, porque nós somos espíritos imperfeitos e temos absoluta necessidade de passarmos por provas. Muitas vezes, quando o espírito já está num ponto mais adiantado do que nós, ele passa por situações desafiadoras que não são provas, porque não veio para resgatar nada naquele sentido, ele veio para expandir valores que só o desafio poderia desabrochar no seu íntimo. Então, Emmanuel fala bastante sobre isso, que às vezes um espírito passa uma escolha de provas difíceis, mas ele não tem na sua anterioridade nenhuma tragédia relativa a isso, mas ele precisa dar o testemunho e quer passar por situações de profundos estímulos para ele aferir se as suas más paixões, se as suas tentações estão de todo resolvidas ou ainda não. Olha que espetáculo, olha, eu quero passar por isso, porque é ali que eu vou realmente aferir como eu vou fazer. Comigo mesmo, né? Então, por isso Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. E quando isso acontecer, nós não vamos maldizer do planeta que estamos. Teremos um salvo-conduto para habitar outros planetas, mas não quereremos sair de junto dos nossos, como fez Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes e outros espíritos que vieram e que no momento em que estavam absolutamente ajustados às leis, Jesus perguntou que eles já poderiam retornar às moradas celestes e eles preferem estar tutelando a humanidade da Terra. Ouço dizer todos os dias às pessoas que não veem a hora de sair desse planeta, como se isso fosse possível para espíritos imperfeitos. Como se isso fosse um mérito de espíritos que estão acima do que nós ainda estamos. Nós devemos bendizer a morada celeste. Nós devemos co-criar nesse planeta, colaborar em pequeníssimas tarefas a nós confiadas, para que nós possamos avançar conosco mesmo nisso que chamamos a felicidade real, que muitas vezes vem mascarada da dor, vem mascarada da angústia, mas aquele processo sofrido, como ontem nós falamos, é o processo que nos felicitará. Então, é o que Jesus tem nos dito, né? Aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz, deixe tudo e siga. Então, nós precisamos assumir o nosso fardo, como sendo obras criadas por nós mesmos, para nós sairmos desse falso processo de vitimização. Nós precisamos sair dessas amarguras, de estarmos contrariados pelos desafios de cada dia, porque eles são a nossa oportunidade. Então, esses espíritos são realmente espíritos mais felizes. Mas as moradas espirituais superiores à Terra, elas são descritas para nós no Evangelho, para que nós tenhamos a esperança de que um dia nós podemos fazer da Terra um planeta melhor a partir do nosso mundo íntimo. Essa é a primeira esperança. E não a esperança de não ver a hora de mudar de planeta.
nós temos que mudar de estágio evolutivo para servir a Jesus. E ainda no Evangelho, no capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Pai, eu vou ler só um trechinho pequeno para a gente concluir o nosso pensamento de hoje, que diz assim: nesses mundos felizes, as relações de povo a povo sempre amigáveis, mas a Terra precisará chegar nessa fraternidade, principalmente o Brasil, que está destinado a ser o campo mais fraterno do planeta, mais evangelizado do planeta. Jamais são perturbadas pela ambição de dominar seu vizinho, nem pela guerra que lhe é consequência. Então, o poder cede à cooperação. O poder cede às habilidades múltiplas que se somam e que todos precisamos uns dos outros nessas habilidades tão diversificadas que o Espírito traz. Nem privilégios de nascimento, nem escravos, nem senhores. Essa falsa hierarquia evolutiva que nos categoriza é também totalmente fora dos parâmetros do Evangelho, porque todos nós, servos, escravos, isto ou aquilo, são situações que se mudam. Hoje estou Senhor, amanhã estarei servidor. E nós precisamos nos preparar muito mais para sermos todos servidores, porque essa é a categoria fraterna que precisamos atingir. Então, nem privilégio de nenhuma natureza, nem supremacia. O que nos desiguala, porque não somos iguais, somos semelhantes, é a história do Espírito. Cada espírito fez ao longo dos centenas de milênios uma história peculiar que lhe garante uma identidade genuína. E essa identidade genuína é um manancial de potencialidades e ações que aquele espírito já sabe fazer, que muitas vezes está temporariamente enclausurado nas suas dores, mas tendo se libertado das suas dores pela ação da caridade, ele voltará a brilhar nas suas potencialidades. Então, o mundo regenerado é onde as potencialidades divinas que hoje ainda dormem em nós são expandidas. E isso é a ação da colaboração fraterna entre os povos. A autoridade é sempre respeitada, porque não é dada senão a quem tem mérito. Então, é diferente de hoje, que a pessoa domina pelo autoritarismo e outra coisa é ela estar pela autoridade moral. Então, nós podemos dizer, essa pessoa é uma autoridade na ciência, é uma autoridade na música, é uma autoridade na educação, porque são méritos pessoais conquistados, que é diferente do autoritarismo, que é o mando, o poder, a prepotência. Então, a autoridade é sempre respeitada porque não é dada senão a quem tem mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Olha que profundo esse conceito que o Evangelho traz para nós. A única meta que nós temos que superar é a nossa própria. Elevar-nos acima de nós mesmos, ou sermos, programarmos etapas, metas que eu quero alcançar, que eu quero galgar, que eu quero chegar, me aperfeiçoando e jamais comparando com a meta do outro, porque isso seria uma competição desnecessária. E nós sairíamos desse patamar para um mundo de profunda fraternidade, de profunda colaboração e de estímulo aos talentos, às habilidades, às construções morais tão diversificadas de cada um de nós, que nos enriquece na nossa convivência. Como nós temos
falado, é sempre uma grande motivação para nós adentrarmos nesse tema sobre a felicidade, porque ela realmente existe e é um estado de alma possível, construído por nós mesmos a partir das lições que Jesus nos trouxe. Ninguém é feliz sem compreender, sentir esses ensinamentos que foram vivenciados por Jesus para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Então, sempre nos motiva muito falar sobre esse tema, porque nossos corações necessitam de esperança. E é esperançoso para nós saber que a felicidade existe, mas que ela não se constrói de súbito e não está em nenhum lugar, e muito menos nas coisas que passam e nas circunstâncias, como nós temos falado esses dias. Nesse item do Evangelho que a Célia leu para nós, tem um aspecto muito importante quando esse espírito cardeal traz esse texto para nós, para nossa reflexão. Ele menciona as outras moradas, como Jesus falou para nós. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Moradas mais primitivas que a terra, poucas, mas existem, e moradas infinitamente mais luminosas, mais expandidas no amor, mais felizes do que a terra. Então ele traz esse conceito, porque quando nós estamos à noite olhando para o céu e vemos cortejo de estrelas, de planetas, de galáxias, que não enxergamos com os olhos, mas sabemos que estão ali, nosso coração se enternece de saber que iremos habitar aqueles mundos felizes e que esse movimento depende única e exclusivamente de nós mesmos. Mundos felizes, onde a morte não existe, a despedida daqueles que amamos não existe mais, onde os nossos corpos não estão submetidos à fragilidade que está aqui, onde doenças graves nos acometem e consomem o corpo físico, onde os espíritos não querem de maneira nenhuma o mal de ninguém e muito menos ser melhor que alguém. Então, é importante nós refletirmos que existem mundos assim, porque ele traz nesse parágrafo, que eu gostaria de reler, o último parágrafo, que ele diz assim: Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando estiverem suficientemente purificados e aperfeiçoados. Nós vamos ver Paulo comentando que o objetivo, no Livro dos Espíritos, que o objetivo nosso, como espíritos, é gravitar ao redor da unidade divina. E é interessante ele trazer esse conteúdo nessa frase, gravitar. Um dia nós iremos gravitar ao redor de mundos felizes. Os mundos são felizes porque os espíritos que ali habitam são felizes. Então, qual é o nosso estado hoje? Ao redor do que nós gravitamos?
Então, uns gravitam ao redor do dinheiro, outros ao redor do poder, outros da beleza que passa, outros da mágoa, do rancor, do ódio, da ausência de perdão. Não há nada que nos faça gravitar mais fortemente ao redor de alguém do que a mágoa. Quando nós estamos magoados, nós gravitamos ao redor do fato acontecido e do espírito que nos causou aquele mal-estar momentâneo. E ficamos nos adensando, atraindo para nós partículas muito pesadas que são utilizadas por nós mesmos para construir aquele padrão de raiva, de ódio, de mágoa, de ressentimento. Então, todos nós gravitamos ao redor de alguma coisa, nós gravitamos ao redor de alguém, ou de alguma causa, ou de algo que nós acreditamos ou que faz parte das nossas crenças. Isso é um conceito extremamente importante, porque, na verdade, com a vinda de Jesus na Terra, todos nós deveríamos gravitar ao redor de Jesus. Por quê? Porque Jesus gravita ao redor de Deus. Então, não há uma forma mais imediata, mais rápida e eficiente de gravitarmos ao redor de Deus, dessa unidade divina, que nos ligarmos a Jesus. Ou seja, compreender e viver os seus ensinamentos faz com que, em pouco tempo, nós passemos a ficar gravitando ao redor dele. E quando nós gravitamos ao redor de Jesus, para absorver ainda mais as suas vibrações, seus exemplos, seu conhecimento, tudo aquilo que ele representa para nós, como o Espírito que dirige em nome de Deus o nosso planeta, na medida que nós vamos gravitando ao redor dele, nós vamos estabelecendo na nossa intimidade um estado permanente de equilíbrio. A Terra tem o seu processo de gravitação no sistema em que ela se encontra, e isso a mantém num estado de equilíbrio que ela então não choca com outros planetas. Esse estado de gravitação que a Terra faz no seu movimento ao redor do Sol e no acompanhamento dos outros planetas é um estado promovido pela força da gravidade. A Terra gravita e nós também gravitamos. Então, esse movimento de alma, quando nós nos perguntamos, nós estamos numa manhã radiosa, luminosa, gloriosa em nossas vidas, e nesta hora em que estamos envolvidos, todos nós, com esse conteúdo do Evangelho, estamos gravitando ao redor de quê? Nesse momento, com que está ocupada a nossa mente? Está circunscrita a quê? Porque a todo instante, a todo momento, nós podemos sair de um estado de gravitação para outro. Nós podemos sair muitos de nós, nesta hora, está gravitando ao redor da depressão, da ansiedade, de pensamentos negativos, gravitando ao redor da doença. E nós sabemos que a doença é um processo de cura
do Espírito, nós sabemos que, como nos encontramos, necessitamos de passar por estas situações, mas nos encontrarmos doentes nesse momento não nos convida de maneira nenhuma a gravitar ao redor da enfermidade. Ao contrário, nós temos que buscar o otimismo, a confiança, o bom ânimo, para que a doença, como ela se manifesta, possa ceder. Então, e não ficarmos com um discurso de que a felicidade não é desse mundo porque estamos doentes. A felicidade não é desse mundo porque perdemos alguém, entre milhões de aspas, ou alguma coisa, ou estamos passando por uma situação desafiadora. O Evangelho nos mostra claramente que a felicidade não é desse mundo porque ainda não nos colocamos na posição de servir e de gravitar ao redor de Deus. Então, é muito importante mesmo nós sabermos sobre que aspecto gravitamos. Vamos perguntar para aqueles que nos cercam, né? Muitos de nós nós podemos gravitar ao redor de preocupações. Há pessoas que passam 25 horas por dia, 13 meses por ano, todos os anos da vida, preocupados. Se não for com isso, é com aquilo. Se não for com aquilo, é com aquilo outro. É um estado permanente de preocupação, né? E então gravita ao redor das preocupações. É óbvio que elas existem, mas não devem nos consumir. Não devem ser motivos únicos da nossa existência. Então, vamos nos manter confiantes, vamos gravitar ao redor da unidade divina. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em Seu nome e queremos Te agradecer pelas bênçãos desta hora, Senhor. Queremos Te agradecer, Mestre amado, porque nos encontramos aqui desejosos de aprender as Tuas lições, de tornarmos-nos espíritos mais calmos, mais amorosos, mais dispostos ao bem. Que a verdade seja o nosso norte, que sejamos espíritos humildes, que possamos nos disponibilizar para servir, para amparar, para socorrer todos aqueles que nos buscarem. Rogamos nesta hora, divino amigo das nossas vidas, que esta equipe socorrista, que se põe a postos em nome de Jesus, possa nesse instante envolver todos os nossos amigos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Ampara-nos, fortalece-nos, socorre-nos, para que nesse momento, Senhor, todos nós que estamos necessitados sempre de alguma coisa, possamos receber igualmente o Seu amparo e a Sua misericórdia. Que estes irmãos que colocamos tão carinhosamente nesses cadernos possam ser visitados
que esses espíritos possam falar aos seus corações, convidá-los ao bem, à saúde, à realidade. A realidade com Jesus. E assim, rogamos a Ismael, este espírito que aceitou o compromisso ante Jesus, de tornar esta nação a pátria do Evangelho. É a este coração que nos dirigimos, para que possamos renovar as nossas forças e executarmos as nossas mínimas tarefas na terra do Cruzeiro. E com isso, Senhor, nos tornarmos espíritos evangelizados. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.